desse texto e precisarmos entendê-lo com mais calma, ou seja, não adianta entrar de cara, a gente precisa lembrar do tudo. O livro de Atos dos Apóstolos é tradicionalmente conhecido como um livro escrito por Lucas, médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Lucas, autor também do Evangelho de Lucas, deixa sua marca indelével nos escritos aqui. Nós podemos perceber muitas similaridades, tanto do Evangelho com Atos, quanto mesmo das próprias palavras de Paulo em suas epístolas, devido, obviamente, à proximidade teológica e relacional de Lucas com o apóstolo Paulo. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, entender em que contexto nós estamos nesse capítulo. O capítulo de número 19, se você puder voltar os seus olhos só um pouquinho, você vai ver que o capítulo de número 19 marca, juntamente com o 20, o fim da terceira viagem missionária de Paulo. Paulo havia empreendido mais duas anteriores e essa que está terminando aqui marca um ciclo fechado de viagens onde o apóstolo Paulo espalha a mensagem do Evangelho, partindo ali de Antioquia, descendo até Jerusalém, embora lá já houvesse apóstolos, subindo pelas regiões da Ásia, Macedônia, até a Europa. O apóstolo Paulo está determinado, como diz, a levar o Evangelho aos mais longínquos lugares. Na Epístola de Romanos ele disse que quer chegar à Espanha. Aqui no capítulo 19 existe uma grande confusão. Nós estamos aqui numa situação extremamente difícil. Paulo havia estado quase 3 anos em Éfeso, uma enorme cidade daquela região que a gente compreende ali como Ásia Menor, Macedônia e perto da Grécia. Nós vamos já, ainda não, mas já ver um mapa aqui para você ver como Éfeso tinha uma estrutura ramificada de integração com outras cidades. Éfeso naquela época possuía cerca de 200 até 300 mil pessoas. Era uma enorme cidade. O que aconteceu? Esses quase 3 anos de Paulo, ele aproxima para 3 anos em Atos 20. Esses quase 3 anos de Paulo, ali em Éfeso, acabaram transtornando a cidade. Eu gosto de usar essa palavra transtornar, porque é essa palavra que dizem que Paulo fazia. O que ele fazia nas cidades? Transtornava as cidades. O apóstolo havia evangelizado, juntamente com seus companheiros, a cidade de Éfeso. E a situação é tão intensa que os próprios artífices, artesãos de peças de ídolos estão apavorados, com medo de que a idolatria do local, que para eles é fé genuína ou fé verdadeira, ainda que saibamos que é falsa, venha acabar. Nessa cidade, você deve saber, se não souber, procure um pouquinho mais a respeito, se encontrava um grande templo de Diana dos Efésios. Ele era um templo de mais de 20 metros de altura e ele era um dos, digamos assim, dos centros de religiosidade local. Esse templo possuía uma enorme estátua de Diana lá dentro, lá naquela parte interna, final do templo. Essa estátua, que tinha quase o tamanho, encostando no teto, ela era reproduzida em pequenas imagens menores, que davam grandes lucros aos artífices de Éfeso. A situação se torna tão tempestuosa que os artífices e todo mundo daquela época que estava envolvido, tanto com a idolatria quanto da própria produção econômica advindo dela, começa a pressionar as pessoas da cidade para irem contra os discípulos de Jesus que se formaram naqueles quase 3 anos. É o que você encontra no capítulo 19, se você puder dar uma olhada. Eles estão gritando no verso 34, por cerca de 2 horas, os homens da cidade, eles gritam: grande é a Diana dos Efésios. Estão gritando isso por horas, pressionando, obviamente, ademais as pessoas para que aquilo pudesse gerar, talvez até mesmo, uma morte dos principais líderes cristãos. Aí o que acontece é que, pela graça do Senhor, o verso 35 diz que o escrivão da cidade apazigua o povo e diz o seguinte, aproximando aí as palavras, olha, se vocês têm algo a levantar, coloquem isso diante das assembleias e dos caminhos legais pelo qual isso possa tomar uma iniciativa. E aí, por meio disso, a situação
se acalma, de certa forma. E é aqui que eu quero entrar com você, porque agora você já entendeu a que ponto as coisas estão, tá? No verso 1 do capítulo 20, você vai encontrar, então, o verso 1 dizendo o quê? Na minha versão está assim, não sei como é que está na sua. Cessado o tumulto. Não é assim que está? Cessado o tumulto. Que tumulto? Esse que eu acabei de falar para você. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. É aí que nós vamos iniciar a nossa jornada nesta última etapa de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de não ferir a integridade do texto e, portanto, eu vou sugerir que nós possamos fazer uma trajetória um pouco inusitada na divisão versícular. Eu não coloquei aqui os versículos, mas os temas, você repare que o primeiro e o último se repetem, né? O alto custo das missões cristãs, o culto cristão, o ministério pastoral e, novamente, o alto custo das missões cristãs. Mas por que essa repetição? Eu preferi respeitar o tema, que você tem isso no início e você também tem isso no final do capítulo. Então, sendo uma narrativa, forçar a narrativa se tornar uma espécie de vamos dividir, vai ter que dar certo, não vai funcionar. Então, esses temas vão acontecer razoavelmente nesta ordem, embora às vezes eles se entrelacem, e eu procurei não colocar os versículos, porque você vai ver um ou outro aparecendo dentro da própria etapa que nós estamos concluindo. Então, você que gosta de copiar, você que gosta de anotar, nós vamos estar discutindo, ouvindo, refletindo a esses temas na Palavra de Deus esta noite, e eu espero que você possa estar aí, assim como os ouvintes de Paulo naquela noite, bastante dispostos a uma homilha um pouquinho mais longa, tá? Fique em pé, não tem problema, sei que você chegou cansado, então não fica preocupado com isso não, mas vamos fazer uma leitura e uma interpretação correta do texto, né? Entendendo desta forma e sabendo onde nós estamos, pode ver que nenhum discípulo é morto, ninguém é espancado, as coisas mais ou menos se estabelecem, e Paulo dá os últimos encorajamentos ali, e nós vamos entrar exatamente neste momento, né? E o primeiro ponto é esse, o alto custo das missões cristãs, e é onde nós vamos estar observando aí do verso 1 até o verso de número 3, e eu vou ler mais uma vez. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Eu gostaria de primeiramente te mostrar como o cenário das missões cristãs do primeiro século e o próprio cenário da vida do apóstolo Paulo é deveras referencial para nós. Ele estava dizendo para aquelas pessoas em Éfeso, coragem, vocês vão passar ainda por muita coisa, eu imagino que ele está saindo de lá, mas aquelas pessoas continuam naquele lugar. Elas continuam com a pressão dos artífices, elas continuam talvez com medo de ser levadas até os juízes, tribunais, elas continuam diante daquela cidade. Paulo os encoraja, que você encontra no verso 1, e ele vai encorajando gente durante o caminho, porque eu imagino que aquele alvoroço foi chegando em outros lugares em termos de notícia. E por isso, eu gostaria de assinalar o alto custo, porque o apóstolo Paulo sabe que a vida das pessoas se torna diferente quando elas se tornam anunciadoras do Evangelho. Paulo não está dizendo em nenhum momento de que as coisas vão mudar. O encorajamento aqui ele falar para os irmãos, e você vai um versículo depois, Paulo já está em um problema com os judeus. Eles estão tentando encurralar ele tem que voltar pela Macedônia. Você acabou de ler isso. Mas por quê? Porque este é o pano de fundo. Aqui você encontra que a ameaça, a hostilidade, a contrariedade é constante na atuação do ministério paulo. Ele está em confronto direto com os seus opositores. Ele está de cidade em cidade, e eu queria que você pudesse imaginar. Deus está colocando aqui a chance de imaginarmos a cena. O apóstolo Paulo chegando numa cidade, irmãos, está chegando na gente apontando, ela é ele.
é aquele que traz aquelas notícias terríveis. Imagino ele chegando já com esse tipo de coisa. Ele indo numa sinagoga e recebendo todo tipo de ofensas. Aqui o que você encontra no verso de número 3 é a palavra conspiração. É uma palavra que você pode imaginar que é uma trama. Estão tramando, talvez para tirar a vida, talvez para prender, talvez para espancarem. Ele já passou pelos três, né? Pelos três momentos. Ele foi morto por conta do Evangelho. E aqui o alto custo das missões cristãs, que o apóstolo Paulo nos mostra, é de que esse alto custo envolve toda uma sequência de situações que vão desde você ter de encorajar diante do cenário de conflito para você. Olha o que é isso, né? É muito bom quando a gente tem tempo para encorajar alguém e a gente não está passando por aquilo. Mas se você está encorajando pessoas, você está no meio do furacão. Você está prestes a chegar na outra cidade e ser hostilizado. E não pode dizer, vai mudar. Mas você pode dizer, é isso mesmo. Mas eu lhe encorajo. Há promessas maiores, há promessas superiores. E as coisas não acabam por aqui. Essas pessoas precisam ouvir a verdade. Não cesse de dizer a elas. Imagine todas essas coisas sendo ditas cidade após cidade. E chega na outra cidade, você precisa de encorajamento. Como ele mesmo diz em suas epístolas, quem é forte, que não venha a desfalecer, a desanimar de alguma forma. E aqui eu marco com vocês a seguinte mensagem sobre o custo do Evangelho: encorajar, precisando de encorajamento; impulsionar, precisando ser impulsionado; levar consolo, sendo hostilizado. É um custo muito alto, mas é o custo da mensagem. O mundo odeia essa mensagem, porque essa mensagem veio de Deus, e o mundo odiou Jesus Cristo e o odeia até hoje. Por isso não é possível que os discípulos queiram ter maior conforto ou menos hostilidade com o próprio Mestre. Seguiu-se daí, eu gostaria que você pudesse perceber a grande variedade de deslocamentos missionários. Você conseguiu perceber aí? Eu falei para você que por volta de 3 anos em Éfeso. É um tempo aproximado, 2 anos e meio, 3 anos. Paulo usa 3 anos, mas os termos ali podem ser aproximados. 3 anos em Éfeso. Aí, se você puder dar uma olhadinha, por gentileza, você vai ver datações ali, ó. Você vai ver no verso 3 semanas ali na Grécia. Se você passar um pouquinho mais, você vai ver que lá no verso 6, né, 5 dias ali em Troade. Você está vendo isso tudo, né? Você vê que não tem paradeiro a coisa. Não é assim, sabemos tudo que vai acontecer, sabemos quanto tempo vamos ficar. Não. O apóstolo Paulo está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo está no tempo de Deus. Está nas agendas que o Senhor determina para ele. 2 anos ou 1 semana, 3 meses, 5 dias. Aonde? Troade, Filipos, Éfeso. Não dá para saber. Isso não é por falta de plano, porque ele de vez em quando expõe os planos dele. Já tentei ir aí, mas não consegui. Mas isso é mais um dos custos de levar a mensagem do Evangelho a outros. Você está na agenda de Deus. Você está no tempo e no modo de Deus. No lugar onde Deus exige e determina que você esteja. Esse tipo de custo quebra todos os nossos planejamentos. Quebra o seu e o meu. Mas é assim que Deus trabalha. O vento sopra onde quer. E nós precisamos entender que isso também é um custo importante. Não dá para planejar fora de Deus. E até aquilo que a gente planeja, às vezes a gente está tão certo de que é de Deus e vem aquela curva que ninguém mais espera. E aí é o Senhor também. Mais um ponto importante, eu vou com você até os versos 4, 5 e 6. Diz assim: acompanharam Sópater. Eu gostaria que você observasse que o nome das pessoas está do lado de uma cidade. Tá? Eles têm relações com as suas cidades natais, você vai perceber isso. Sópater de Bereia, filho de Piro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia, e Paulo, você sabe, da cidade de Tarso, mas que cresceu aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Eu gostaria que colocasse um mapa aqui, para você poder olhar um pouquinho
dessas realidades neste mapa. Você consegue vê-lo, eu acredito que com razoável percepção, embora com o tempo aumentar tanto mais. Mas você percebe ali que as cidades estão separadas. Existe um custo para o discipulado cristão, para a missão cristã, e esse custo envolve desde o desprendimento necessário, essas pessoas estão fora de suas localidades, a catolicidade e universalidade que o Evangelho exige. Ou você não acha que essas pessoas tinham diferenças? Se você olhar ali, ó, aquela parte ali de cima, ó, Tessalônica e Bereia, são macedônios. É Grécia. Não é bem assim. A Macedônia, ela era assim, mais ou menos, uma espécie de Grécia interiorana. Um professor uma vez na faculdade falou que é uma coisa assim, mais ou menos assim, é o Mato Grosso e Atenas é Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Então você imagina que você tem distâncias culturais envolvidas nas missões cristãs. Paulo está associado a pessoas extremamente diferentes. Você tem ali, ó, Tessalônica, Bereia, aí vai lá, Listra e Derbe. Timóteo é quem? É filho de uma judia com pai grego. Paulo é o quê? É um cidadão romano, judeu, com tripla nacionalidade. Sabe o que significa? Que estamos vivendo dentro do livro de Atos aquilo que já foi prometido. O próprio livro de Atos promete essa unidade, esse transbordamento até os confins da terra. A missão paulina é uma missão extremamente plural, culturalmente, etnicamente. A equipe dele é uma equipe diversificada. Trabalhar com pessoas diferentes, de culturas diferentes, hábitos diferentes, não é fácil. Já é difícil trabalhar com as pessoas que você não conhece, poxa vida. Né? O conselho tem pessoas diferentes umas das outras, o grupo de louvor, das crianças, o pessoal que trabalha na limpeza. Não é fácil já, você às vezes tem que lidar com as próprias dificuldades das diversidades de uma casa da família de outro para outro. Agora você imagina que é lidar com as línguas, com os padrões culturais, com as vontades de comer e vestir e beber, e outro fala assim, puxa, você come isso, você come assim, isso para mim até é um insulto. Mas havia unidade pelo Evangelho. O reino e a busca pelo reino de Deus unia estes homens. E Paulo, eu acredito assim, de forma muito singular, né? Ele é um exemplo dessa catolicidade, dessa universalidade. E consegue agrupar essas pessoas ao redor dele enquanto liderança, sendo ele diferente de basicamente quase todos eles. Eu acho que, salvo o trabalho que ele teve com Barnabé, lá na primeira e na segunda viagem missionária, a gente sabe que Barnabé era um judeu, depois é gentil, é macedônio, é grego, asiático, né? Ali é a Ásia, aquela região de Listra, Derbe, chamada Ásia. E aqui eu digo mais um ponto importante, um dos custos do cristianismo, das missões cristãs, é você entender que você vai trabalhar com gente diferente, com gente extremamente, às vezes até oposta, mas de que isso não é maior que o Evangelho. Isso não é maior do que a unidade que o Evangelho propõe, promove. E, portanto, é um custo, mas é um custo lindo de se ver quando está em funcionamento. E daí, eu gosto de pensar que essas diferenças unidas pelo Evangelho tornam ainda mais atrativa a missão, porque elas não são capazes de deixar com que as pessoas mais diferentes se sintam distantes umas das outras. É maravilhoso pensar desta forma. Eu gostaria de passar com vocês aí desta questão do custo das missões, para andar um pouquinho e perceber que Paulo está viajando, está em processo, ele, a sua equipe mista, eles estão caminhando. E a cena que nós vamos encontrar logo em seguida, ela é maravilhosa. Sabe o que você vai encontrar? Um culto cristão do primeiro século. Isso é muito legal. Você vai ver um culto. Claro, você tem todos os detalhes, você tem um culto cristão. É o que vai acontecer onde Paulo
depois que ele passa por aqueles desafios, encorajamentos, ele vai estar ali no verso 7. Eu gostaria que você pudesse estar comigo no verso 7. Ele está em Troade, como nós lemos no verso 6, e diz assim a palavra do Senhor. Eu já entro com vocês agora no culto cristão, uma outra temática que esse capítulo 20 abarca. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam os reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda há muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram no vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Do verso 7 ao verso 12, nós temos uma homília de Paulo, uma pregação de Paulo, queridos. Eu não tenho como precisar o horário que ela começa. A Bíblia não fala quando ela começou, mas diz de que ela começou em um dia e terminou no outro. Olha isso. Talvez vamos aí chutar, você não vai poder afirmar para os outros, você não vai poder fazer isso. Começou às 6, 7 horas. Né? Se for um pensamento judaico, o dia ia começar, ele ia terminar às 18. Então vamos botar aí, já pensou se começou às 17? De 17 até, sei lá, meia-noite, está Paulo pregando a mensagem, mensagem. E essa situação para nós é até um pouco assim, um pouco assustado. Mas pregou isso tudo e depois pregou mais. O que acontece? Paulo sabe pelo Espírito Santo que está terminando um ciclo ainda. Aquelas pessoas estão reunidas para ouvir a genuína palavra de Deus. Elas estão reunidas ouvindo o Evangelho intenso, brilhante, maravilhoso através da vida do apóstolo Paulo. Não há nenhum indicativo de que a coisa está ruim, não. Mas o que eu acho que eu preciso ressaltar aqui é de que às vezes nós nos cansamos em 30 minutos. Às vezes nós estamos tão preocupados que a hora vai terminar o culto, né? Vai terminar. Começa que horas? Termina que horas? É claro que tem que ter ordem, mas eu vejo nesse povo uma fome, um desejo de permanecer atento àquelas palavras, um esforço muito grande. O rapaz caiu da janela, terceiro andar. Existe, de fato, naquela comunidade, uma apreciação pelo que estão ouvindo. Estão lá ouvindo. É o apóstolo Paulo. Quando a gente vai poder ouvir a palavra de Deus assim de novo? Talvez você vai dizer: mas se fosse o apóstolo Paulo eu também ficava. Gente, mas o apóstolo Paulo, certamente, assim como um grande pregador hoje, guardadas as medidas que tanjam de ser um apóstolo ou não, eu também tenho certeza de que eu me lembro assim de pessoas que eu falo que eu podia ficar mais, podia dobrar, podia triplicar, não é isso? Depois eu lembro que a gente foi, eu e um grupo de pessoas assistiu o Paul Washer, né? E a humilha dele foi de uns 50, uma hora, mas quando tu olhou que porra, estava penetrado ali pelo que ele estava dizendo, completamente tomado pelo que ele estava falando naquela pregação. E outras vezes também já me vi também tomado pelas pregações de alguns, às vezes até na internet, mas por que acabou? Não podia acabar. Mas, infelizmente, muitas vezes dos nossos esforços, né, não são para ouvir a palavra de Deus com tanta atenção. Às vezes a gente vê um filme de 2, 3 horas, 4 horas de duração, mas não se prepara para estar diante da palavra de Deus, talvez com a mesma atenção, com o mesmo entusiasmo. E aqui já fica uma perspectiva de reflexão. O verso 7 nos assinala que é no primeiro dia da semana. Você viu isso também, né? Ali no grego é após o sábado, após o sábado, ou seja, no dia seguinte ao sábado, no dia de domingo.
a igreja está reunida aí, ó, no domingo, para fazer o quê? Para partir o pão. De certa forma, você pode pensar, pode ser qualquer coisa, mas essa expressão, partir o pão, ela é muito mais usada no Novo Testamento para falar sobre a ceia do Senhor. Estavam lá para ouvir a mensagem, partir o pão, e a mensagem não parava. Então a igreja se reúne no domingo para ouvir a prédica de Paulo, a homilia de Paulo, e de repente acontece algo que poderia ser muito trágico. Eu estou dizendo que não tem um ponto de tragédia. Um jovem está na janela, no beirado lá, e de repente dorme. E aqui está no texto que tinha muita luz no texto. Você viu aqui, ó? Estão preocupados aqui com o prédio. Então é legal para a gente olhar assim, ó, tinha muita luz, hein? A culpa não foi de que não tinha iluminação. Tinha iluminação. Dê uma olhada aqui no verso ali 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Lucas faz questão de mencionar que não é uma culpa dos que receberam a reunião. Tá? Tinha luz para ficar acordado, mas o jovem caiu. Aqui existe algo muito interessante em ser relatado. Eu preciso que você fique atento aos olhos. As expressões que são usadas aqui, primeiro, o verso 9 não deixa dúvida, o rapaz morreu. O rapaz morreu mesmo. Aqui não há uma espécie de, não, mas Paulo falou que ele estava vivo. Não, ele morreu mesmo. Está morto. Né? J.K. Bale, um comentarista muito bom, ele fala assim, fique atento a esses movimentos. Olha o que vai acontecer em seguida. Eu fui com ele no comentário, e o que ele diz é algo fascinante, e que ecoa de fato pelos textos bíblicos. No verso 10 diz que Paulo desceu, inclinou-se, a palavra em grego é deitou-se sobre o rapaz. Deitou-se sobre ele. Estranho, não? Depende. Se você lembrar que Elias e Eliseu fizeram a mesma coisa, você não vai achar tão estranho assim. Em 1 Reis, capítulo 17, você vai ver que houve a mesma coisa. Elias tem uma situação, morre o filho da viúva de Sarepta, e o que acontece? Ela fica revoltada. Tu veio aqui para matar meu filho, veio aqui para expor minhas iniquidades. Elias vai lá, deita em cima do menino. No segundo livro dos reis, a mesma coisa acontece com Eliseu. Com a morte de um filho de viúva, ele vai lá e faz a mesma coisa, se deita. Lucas tem uma intenção de relacionar Paulo a uma sequência de outros acontecimentos. Por que não nos lembrarmos de Lucas capítulo 7, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, né? Da viúva de Naim. Em Atos capítulo 9, dá uma olhada em Atos capítulo 9, por favor. Nós temos aqui, já beirando quase a entrada de Paulo nos textos, Atos 9, 36 em diante, existe uma outra ressurreição aqui, tá? Que é dá uma olhada aí, vou ler para você. Em Jope havia uma discípula que se chamava Tabita, nome este traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de lavar e puseram o corpo num quarto no andar superior. J.K. Bale fala que existe um traço de similaridade. O menino lá em Elias, o outro menino de Eliseu, essa Dorcas, todos vão para cenáculos superiores, sendo colocados em quartos em cima. E a conexão aqui é para trazer a menção de que Paulo era homem de Deus, semelhante a estes. Aqueles que já estudaram o livro de Atos dos Apóstolos podem ver que uma das divisões que nós podemos fazer é de Pedro e Paulo, né? Até determinado capítulo, capítulo 12, depois você tem Pedro, aí depois você tem Paulo, né? E o que acontece? Paulo deita em cima do menino, abraça o menino e o menino volta a viver. Ele ressuscita. Esse é um traço de continuidade e de afirmação do autor Lucas em relação a Paulo como profeta, como apóstolo. Você sabe muito bem que o apostolado de Paulo era extremamente combatido
de várias formas. Então Lucas está ressaltando aqui a ressurreição de Eutico como um desses traços de continuidade, desde o Velho Testamento até a figura de Jesus, central figura de Jesus, a continuidade com o colégio apostólico em Pedro, e então agora Paulo também ressuscita alguém. Mas eu não quero parar por aqui não, eu quero que você vá de novo a Atos 20 e perceba que, tá bom, o menino voltou, isso é muito bom, muitos de nós pararemos por aí. E o que Paulo faz? Ó, o menino está bem, ele sobe de novo. Imagina o que isso acontece. E se cai alguém aqui, a gente ia ficar bem estarrecido, acabou o culto, não tem mais culto, acabou, mas ressuscitou, mas eu não estou bem dentro de mim. Mas o que ele faz? Ele vai até o cenáculo, ele dá parte do pão, dá a ceia e volta a pregar até de manhã. Eu não quero gerar uma regra para nós. Eu não quero pegar aqui, então, olha, quando acontecer isso na igreja, você já sabe, se ressuscitar a gente volta. Ninguém está falando isso. Mas a gente precisa ver aqui a preocupação, isso tem que ser ressaltado, de Paulo com a continuidade da própria pregação ali em Troade. Isso é uma valorização. Isso é um ponto de contato comum, tanto do JQB e dos outros comentários que eu li. Eles falam o seguinte: olha, ele tinha essa questão da pregação, da exposição para um nível, isso era coisa grande. Não se fica parando de pregar, ninguém para de falar da palavra de Deus, e se já está resolvido, vamos voltar a pregar a palavra de Deus. Basicamente, isso está resolvido. Tem algum problema? Está passando mal? Não, está tudo bem? Vamos voltar. Isso me deixa pensativo e reflexivo sobre talvez nós mesmos, em como muitas vezes nós paralisamos a nós mesmos diante de dias difíceis. Eu mesmo vivo às vezes pedindo ajuda, oração, porque às vezes eu me sinto desanimado ou triste por algum motivo. Várias vezes já falei isso, pedi oração para os irmãos. Isso não pode me paralisar, não pode paralisar você. Situações externas, a não ser, obviamente, existem situações que impedem de você executar determinada função. Tudo bem, mas o que Paulo nos indica aqui é o extremo valor que ele dá à continuidade da pregação, à continuidade daquilo que a comunidade estava fazendo naquele momento. Vamos lá, não é motivo para tudo parar, vamos recomeçar a jornada. Então, Paulo dá muito valor à pregação, ao culto cristão, ao partir do pão. Estava programado esse partir do pão. Olha o valor que ele dá a isso também. Isso estava ali. Eles se reuniram para partir o pão no primeiro dia da semana. Isso não podia não acontecer. Às vezes nós, é ceia, né? Ceia. Talvez eu vá, talvez eu não, porque eu tenho uma programação, uma situação, um negócio de família. Eu fico pensando em como o apóstolo Paulo dá valor ao significado dessas coisas e como nós às vezes as banalizamos. E aqui fica uma reflexão para todos nós, partindo da própria iniciativa do apóstolo. Segue-se daí para essa que talvez seja a parte mais extensa da exposição. Ela vai do verso 13 até o verso 32, mais ou menos. E ela vai estar tratando do segundo discurso de Paulo dirigido à igreja. Ele pregou em outras oportunidades, falou a outros auditórios, mas no livro de Atos é a segunda vez que ele fala a crentes e isso é relatado dessa forma. E nós vamos estar aqui agora no ministério pastoral do apóstolo Paulo. Eu gostaria que você pudesse ir até o verso número 13, e está assim: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra, se dividir e depois se encontrar. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos até Mitilene. Daí, navegando, no dia seguinte passamos diante de Quios. Levamos mais um dia até Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria que, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto
Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse. Bom, aqui nós vamos encontrar o discurso de Paulo aos presbíteros da cidade de Éfeso. Esse discurso vai ser dividido por nós em vários pequenos assuntos aqui dentro. Você pode depois estudar cada um deles com mais apuro. Mas Paulo aqui vai chamar as lideranças daquele lugar por qual ele ficou por quase 3 anos. E ele vai estar falando muitas coisas. É um discurso que traz desde perspectivas como prestação de contas, encorajamento, alertas e um breve, momentâneo adeus. Momentâneo porque ele certamente os veria na glória, mas Paulo afirma que naquele tempo presente isso não aconteceria mais. É nesse discurso que nós vamos estar agora. O verso 18 começa assim, o apóstolo Paulo dizendo: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é que Paulo está executando um discurso de uma escola que é anterior a ele. Na verdade, o discurso de Paulo começa e termina com prestação de contas. Lá no final ele diz: nada acontecer de ninguém. E isso nos faz lembrar o discurso de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Já bem velho, Samuel entrega o ministério dizendo: eu faltei com alguma coisa? Eu tomei alguma coisa de vocês? Eu peguei algo? E todos dizem: não, você sempre agiu corretamente em nosso meio. Paulo dá um discurso que lembra aqui o discurso de Samuel, em termos de colocar diante das pessoas de que ele viveu uma vida correta como aquele que serviu. Mas logo no começo, eu gostaria que você percebesse, ele trabalha com uma tríade. O que é tríade? Uma armação de 3 proposições, 3 afirmações. Ele vai falar que o serviço dele, acompanha aí com seus olhos, a partir do verso 19, ele vai falar que o serviço dele foi feito numa proporção onde humildade, você já deve ter identificado, lágrimas, ou seja, uma entrega interna, uma entrega sofrida, e provações estavam entrelaçadas no serviço. Ele não vai falar imediatamente do que ele fez, mas com qual disposição interna ele estava no meio daquelas pessoas. Por mais que nossos serviços ao ministério sejam muitas vezes serviços que são notórios ou até aprovados visualmente, nossa, isso é maravilhoso, glória a Deus, Deus te usou e tudo mais, Deus olha o coração. E ele estava dizendo para essas pessoas que quando todas aquelas grandes coisas que Deus fez estavam sendo feitas, o coração dele estava no lugar, ele estava sendo humilde, enquanto outros estavam atacando, e ali no em Atos capítulo 19, você vê que alguns discípulos são citados como sendo colocados no meio da confusão, estavam em lágrimas, e ele estava no meio dessas provações juntamente com eles. Talvez as nossas habilidades possam impressionar algumas pessoas, mas no final das contas o que fica é o caráter, é a dimensão interna da nossa realidade enquanto servos de Deus. E obviamente quando Jesus começa as bem-aventuranças, logo no começo do capítulo 5 de Mateus, o primeiro ressaltar de Jesus é para a humildade. Se você perdeu a humildade, você perdeu tudo. Absolutamente nada pode ser feito no meio dos cristãos que não seja encharcado de humildade. A perda da humildade, ou seja, a estada da arrogância, da prepotência, da soberba, da altivez de espírito, elas aniquilam qualquer traço genuinamente de serviço cristão que alguém possa estar tendo. Jesus Cristo era um servo humilde. Por isso, quando nós estamos lutando em favor de Cristo, nós estamos sempre lutando para ser humildes como Cristo também. E aqui que Paulo começa, ele vai dizer o seguinte: eu servi vocês em humildade, eu servi vocês com lágrimas, eu servi vocês em provações. É assim que um cristão vive servindo. Ele está servindo humildemente, sem interesse, sem buscar para ele coisas que possam beneficiá-lo. Ele está buscando a glória de Deus. E ele sabe que muitas vezes isso implica em seu próprio autoesquecimento,
e no autoesquecimento que a igreja pode ter dele, o esquecimento que a igreja pode ter dele. Algumas pessoas podem, em determinada época na igreja, aparecerem mais devido aos serviços que elas têm, e em algum momento elas não aparecem mais tanto. Mas o que importa? O que importa é que Cristo seja visto, não? E eu creio que, assim como você deve estar pensando dentro de si mesmo acerca das questões que envolvem o seu serviço na igreja local, o seu serviço no reino, Paulo nos dá logo a estocada inicial: humilde. O servo é humilde. Ele segue e vai nos tornar mais atentos a essa realidade quando, logo depois disso, dê uma olhada, por favor, ele vai dizer o que ele fez. Isso aí está no verso 20 e 21. E uma nova tríade, uma nova armação com 3 palavras são colocadas diante de nós. Me acompanhe na leitura. Vocês sabem que jamais deixei. Eu gostaria que você pudesse ler o verso 20 e 21. Jamais deixei anunciar também de casa em casa, testemunhando tanto de Deus com a Deus, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele define o ensino, o anúncio, a pregação, a exposição em 2 temas bem claros, está no final do 21. Ele define que a coisa toda se envolve em arrependimento para com Deus, você pode olhar no final do 21, né? A suma do ensinamento é se arrepender em relação a Deus e ter fé em Jesus. Nós nos arrependemos em relação a Deus porque somos pecadores, nossa vida é uma vida terrivelmente suja, então quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem um espelho da nossa frente, a gente vê quem a gente é, vê o que a gente fez e se arrepende. Mas esse arrependimento precisa ser comunicado logo em seguida à fé em Jesus, porque senão você fica louco. Você vê como você é sujo, você fica: o que eu faço agora? E aí tem a fé em Jesus. Jesus nos perdoa, Jesus nos limpa com seu sangue, e então nós seguimos os passos de Jesus daí para frente. A coisa toda se define aqui em arrepender-se para com Deus e seguir a fé de Jesus Cristo. E ele vai falar que ele faz isso assim, em 3 coisas. Olha, ele anuncia, verso 20, ele ensina, verso 20 também, e ele vai usar o 21 para dizer que ele testemunha. E um anúncio ali no verso 20, o ensino é tanto público quanto privado. É tanto no sentido de todo mundo ao mesmo tempo, quanto também na casa das pessoas. Aqui ele está definindo o fazer pastoral. Espera aí, fazer pastoral? Você se lembra quem ele chamou para essa reunião? Pode falar. Os presbíteros. Ele não chamou a igreja toda. Ele está tendo uma fala específica. Ele está falando com um grupo específico da igreja, os presbíteros. Os pastores, o termo presbítero e pastor é intercambiável no Novo Testamento, então você está falando dos mesmos. E a suma resolvida, né, do pastoreio é exatamente essa: você ensina e alimenta, ensinando, e protege contra o falso ensino. Paulo aqui vai começar dizendo: eu ensinei, eu fiz o que um pastor tem que fazer, eu fiz o que fui chamado para fazer, eu ensinei publicamente, eu anunciei de casa em casa, dei testemunho tanto para os judeus quanto para o grego, eu não fiquei falando só para o grupo, eu falei para todo mundo. Vocês não podem negar que isso foi feito diante dos seus olhos. Ele já está dando um modelo aqui de procedimento pastoral. Então essa é a segunda menção que eu faço do discurso. A primeira é serviço, como interiormente ele servia. A segunda é o que ele estava fazendo, ensinando. Nós vamos continuar. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de que você pudesse ver, por favor, de que existem aqui no verso, em alguns versos aqui, algumas comunicações com o Velho Testamento. Mas antes, deixa eu ir no verso 22. E agora, impelido por quem? Pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo viu a glória de Deus. Quando os olhos de Paulo foram marcados por Jesus, quando ele viu quem ele era, viu quem Jesus era, quando ele ouviu aquilo que era prometido a respeito dos santos, para ele e para aqueles que criam em Jesus, a vida de Paulo não passou a ter mais um peso de relevância importante, final, em qualquer escolha. Às vezes, por mais que nós tenhamos essa coisa de dizer que é tudo para Jesus, é tudo para Jesus, minha vida é toda para Jesus, tudo que eu faço é para Jesus, é tudo para a glória de Deus, gostam de dizer as pessoas. A verdade é que quando algumas coisas não dão certo na nossa vida, do ponto de vista financeiro, relacional, emocional, ou como a gente toma um baque financeiro, enfim, tem tantas coisas que acontecem, a morte de alguém, incrivelmente nós nos sentimos descompassados, desorientados e começamos a pensar assim, poxa, não tenho mais motivação para seguir a jornada. Quem viu a glória de Deus precisa voltar-se e olhar de novo para aquilo que viu. Paulo viu, no que ele viu, fez com que ele desprezasse tudo mais. O desprezo dele é tão grande que em Filipenses capítulo 3, ele diz que ele considera todos os outros conhecimentos do mundo, em comparação, lixo em relação ao conhecimento de Cristo. Esta noite, indo aí já nos 15, 20 minutos finais de sermão, eu gostaria de refletir com você se nosso discurso sobre o fato de que, não, eu amo Jesus, é tudo para ele, é realmente porque sempre que nós olhamos para um paradigma como Paulo, como Pedro, como João, como outras pessoas na história da igreja, podemos mencionar ao longo da história da igreja inúmeros nomes de homens e mulheres, nós falamos assim, poxa, mas por que eu fico ainda tão preocupado com essas coisas? Por que eu ainda me atemorizo com o futuro? Por que o futuro me deixa ansioso? Eu já tenho uma missão, eu já sei para onde eu vou, eu já sei o que eu devo fazer, eu sei que no final das contas o que vai vir para cima de mim é muito melhor do que tudo isso aqui que eu posso lutar. O que eu ainda tenho medo, o que eu ainda busco, o que me entorpece. Essa frase de Paulo deveria ser escrita nos anelos mais profundos do nosso coração. E eu repito ela: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Isso deveria ocupar boa parte das nossas reflexões diárias, muito antes de pensarmos nas coisas que devemos fazer, comprar, e lugares que queremos ir, e tal. Mas, infelizmente, temos um discurso demagogo demais para dizer que a vida é sobre Jesus. Se a vida é sobre Jesus hoje, do jeito que a vida de Jesus, sobre Jesus deve ser, eu e você devemos nos recuperar, as nossas passadas devem se endireitar esta noite e realmente a gente buscar aquilo que de fato a Bíblia nos orienta a buscar, que é o anúncio do Evangelho para todas as pessoas. Daqui eu sigo com vocês para esse... são alguns versículos, são maravilhosos, tá? A gente está fazendo um estudo, mas eu quero que você entenda que em alguns momentos as coisas fogem do controle. Acho que o primeiro aqui, que envolve o verso 25, né? Que diz assim: agora eu sei que todos vocês em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Muito forte. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, que jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Não sei se você já viu, mas Paulo está ecoando o Ezequiel aqui. Eu acho que eu coloquei aqui dela. Quando Deus chama Ezequiel para o ministério, ordena que ele pregue, fala assim: se você pregar, sim, se você não pregar, o sangue dos que você não pregar vai estar sobre você. Olha o que diz aqui. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não vai advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele.
Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar de sua impiedade, dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. Paulo está ecoando o profeta Ezequiel aqui, está dizendo: eu não tenho culpa se vocês não quiserem. Eu não tenho culpa se alguém não quiser, porque eu não deixei de fazer aquilo que a palavra de Deus me manda fazer. Eu não tenho culpa no sangue de vocês. A expressão aqui, é claro, ele está usando uma figura, mas o que ele quer dizer é: eu fiz o que me mandaram fazer. Por isso que ele está falando de cumprir a carreira antes, entendeu, né? Ele quer cumprir a carreira, o ministério, mas ele também tem em mente que a palavra de Deus diz que quando fala assim para a gente, vai pregar para alguém, vai falar para alguém, vai evangelizar alguém, Deus não está falando quando você quiser, se você quiser, Ele está falando você deve ir. E ao ecoar o profeta Ezequiel, todos nós deveríamos também refletir se temos cumprido o ministério de anúncio. Em seguida, nos versos 28, o verso 28 é de uma beleza maravilhosa, bem escrito, mas ao mesmo tempo você fica assim: como é que ele conseguiu botar tanta coisa num lugar só? O verso 28 é um verso trinitário. O verso 28 define de quem é a igreja, como ele adquiriu e quem manda nela. O verso 28 diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual, pode ler por favor, o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Perdão pela leitura ruim. A igreja é de quem? De Deus. Quem institui os presbíteros? O Espírito Santo. Como Deus adquiriu as ovelhas? Com o sangue de Jesus. Olha isso. É de uma magnitude que qualquer aspirante a presbitério aqui presente, que o próprio presbítero que está aqui poderia pensar: nossa, isso que responsabilidade! E sabe como é que ele começa? Cuide de você. Ele começa alertando, não o seguinte: quando uma ovelha querida vier e falar as coisas que você precisava ouvir, quando uma ovelha sua chegar e falar: olha, pastor, coragem. Não, ele não está falando isso. Ele está falando mesmo que ele fala para Timóteo. Acho que eu coloquei aqui também o trecho da epístola, né? Que ecoou a mesma coisa. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo quanto com os que te ouvem. Sabe o que significa? De que o pastor pode ser ajudado e deve ser ajudado na sua igreja. Eu acredito que quando a gente lê Hebreus capítulo 13, verso 7, a gente vê isso, de que as ovelhas colaboram sendo obedientes, não sendo ovelhas rebeldes, porque a gente vai ter que prestar conta das ovelhas. Mas é importante que presbíteros, aspirantes a presbitério e toda a igreja saiba de que a tarefa do pastor, ela começa quando ele se autoexamina em sua condição, quando ele se auto-percebe e precisa estar diante da igreja com a responsabilidade de ter olhado se está direito diante da igreja, se está correto dentro dele. O peso pastoral é um peso muito grande e ele, obviamente, é maior ainda por ser um pastor. A figura, ou os pastores, as figuras que devem modelar a percepção cristocêntrica da igreja. O modelo está sobre eles. Todo cristão tem, obviamente, a prerrogativa de ser o modelo do outro, mas sobre esses homens está uma responsabilidade maior. E por isso, a igreja deve orar pelos pastores, a igreja deve orar pelos presbíteros, a igreja deve sustentá-los em oração, porque nós muitas vezes, infelizmente, né, eu já fiz isso em outras oportunidades, das quais me arrependo mesmo, criticar, apontar, dizer: está errado, tem que ser de outro jeito, tem que ser de outra forma. Irmão, a gente deve ter senso crítico, sem dúvida nenhuma. Mas a primeira coisa que a gente deve ter é o joelho dobrado para as nossas lideranças. A gente tem que orar pelos pastores. Você pode chegar para seu pastor e dizer que não concorda, que pode ser de outra forma, o que o senhor acha, mas olha o peso que está sobre o pastor. O pastor é escolhido pelo Espírito Santo. Nossa, isso já é algo extremamente pesado.
precisa a igreja cooperar com esse ministério para que ele aconteça. Eu gostaria aqui de fazer menção a uma expressão que, na verdade, um trecho que Richard Baxter, em seu Pastor Aprovado, né, um livro extremamente útil, tanto para aqueles que querem ministério, quanto para aqueles que querem entender como se cuida de pessoas. Eu coloquei aqui um trecho que o Richard Baxter faz de comentário desse texto que nós estamos olhando. Então, ele está comentando Atos 20 e precisamente aqui o Richard Baxter faz uma colocação, esse pastor aí de 3 séculos atrás. Ele diz assim: ouçamos, portanto, os argumentos de Cristo, sempre que estivermos embotados e descuidados. Morri por essas almas, você não cuidaria delas? Custaram meu sangue, não valeria o seu trabalho? Eu vim do céu para a terra buscar e salvar o que se havia perdido. E você não iria até o vizinho, a próxima rua ou vilarejo para buscá-los? Como é pequena a sua dedicação ao trabalho, comparado com o que eu fiz. Para tal obra, a mim mesmo esvaziei, mas você considera apenas a sua própria honra e emprego. Tudo fiz e sofri para a salvação sua e deles, chamando-o para cooperador na obra já consumada. E você se recusa a fazer o pouco que vem às suas mãos para fazer? Segue. Toda vez que olharmos nossas congregações e nos lembrarmos com gratidão e fé de que fomos comprados pelo sangue de Cristo, consideraremos com maior interesse e afeição os objetos do nosso trabalho. Uma pesada do Richard Baxter. E ele está dizendo o seguinte: olha, quanto isso vale para Cristo. Para você tem que valer também, pastor. Tem que valer muito. Por isso, é como se eu estivesse pregando para mim, né? Falando aqui, mas eu tenho certeza que a igreja pode cooperar em oração e compreensão acerca disso. John Stott define doutrinariamente a questão sobre a igreja falando assim: são ovelhas do Deus Pai, compradas pelo precioso sangue de Cristo e supervisionadas pelos supervisores constituídos pelo Espírito Santo. Ali ele aglutina todas essas ideias dessa proposição trinitária que Paulo coloca em Atos capítulo 20, verso 28. Passada essa etapa, Paulo vai para o final, os nossos 10 minutos finais. Eu peço que você se mantenha firme. Paulo vai lhes deixar um alerta, verso 29 e verso 30. É um alerta certeiro. Ele vai dizer assim: talvez. Ele vai falar o seguinte: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas cada um de vocês. Um trabalho diário, mas que tinha destino certo: o olhar de Satanás, o olhar de lobos devoradores que entrariam naquela igreja tão saudável, tão puxante, naquela igreja que estava sendo perseguida, e sabemos que estava sendo perseguida porque estava pregando coisas verdadeiras acerca de Deus. Paulo está dizendo: vai acontecer, vão infiltrar-se, e do meio de vocês também vão se levantar aqueles que vão tentar mudar o modo como estamos falando. Perceba, por favor, Paulo não está falando aqui de quedas morais, Paulo não está falando de desvios relativos à conduta. Paulo está falando de doutrina, de gente que vai chegar e vai jogar doutrina, porque quedas morais e problemas de pecado a igreja vai tratar como a igreja tem que tratar, disciplinando, colocando no canto, tratando, cuidando. Agora, quando a doutrina falsa, a doutrina espúria é colocada diante da igreja, um monte de gente sofre com isso, de uma maneira absurda, porque as vidas das pessoas vão ser mudadas por falsa doutrina. Daí ele pede que vigie. É o que está escrito aqui no verso 31. E vigiar, você sabe que está sempre ligado à oração, sempre ligado a estar em oração, sempre ligado. Ele vai terminar no verso 32 dizendo que apesar da partida dele, apesar da preocupação com a chegada dos lobos vorazes, ele confia em Deus. É muito bonito o verso 32, porque o verso 32 é um verso de confiança. Olha aí, agora
pois, eu os entrego aos cuidados de quem? De Deus. Poderia ser assim: eu entrego a igreja de Éfeso aos seus cuidados. Não, ele está falando: eu entrego vocês ao cuidado de Deus. E ele diz o seguinte: cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus é o suficiente. A partida dele não é o que vai determinar o fim da igreja de Éfeso. Ele não é alguém que centraliza todo o espectro da saúde da igreja de Éfeso nele. Ele está dizendo: a minha partida não determina o fim das coisas aqui. Pelo contrário, o cuidado de Deus, a graça de Deus, ela vai edificar vocês. Isso é uma das coisas que marcam o verdadeiro profeta, o verdadeiro evangelista. Ele confia em Deus. Ele confia que a igreja vai ser edificada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que edifica a igreja. E Paulo tem confiança de que a graça do Senhor pode fazer isso. Por fim, novamente eu volto para os altos custos das missões cristãs. Eu abri com essa ênfase e agora eu fecho com esta ênfase. Ele vai falar, mais uma vez ecoando Samuel, no seu discurso de entrega de ministério. Ele vai falar assim, verso 33, dá uma olhada: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Ainda vai dizer que, olha, eu não pedi nada de vocês. A gente sabe que Paulo recebeu ofertas para o ministério, a gente sabe disso porque ele assinala isso. Ele agradece, por exemplo, aos de Filipos, ele agradece ofertas recebidas. Mas ele está dizendo que ele não cobiçou isso. Ele não buscava de que a igreja devesse, de alguma forma, obrigatoriamente fazer coisas. A igreja não tinha objetivamente nenhuma obrigação que não fosse a própria obrigação moral das Escrituras. Ele não estava atrás do dinheiro, das roupas e das coisas que a igreja poderia oferecer. Por que isso é muito importante? Aqui eu gostaria de assinalar uma questão cultural. Éfeso era muito rica. Talvez você imagine que a nossa condição de Baixada Fluminense, que é uma condição, digamos assim, um pouco mais menos abastada, seja uma condição diferente, por exemplo, da Zona Sul do Rio. Acho que todo mundo aqui imagina que talvez uma igreja lá na Zona Sul, ou então em áreas mais abastadas, possa ser uma igreja que rapidamente consiga dar passos materiais mais rápidos, que consiga comprar coisas para o ministério, sustentar o seu pastor de uma maneira mais confortável, não é isso? Então, Éfeso era a Zona Sul da coisa. Éfeso era rica, muito rica. Mas Paulo está ressaltando de que não esteve no meio deles buscando essas coisas, e de que eles não tinham nada para dizer contra qualquer cobiça, ou ele ter olhado assim: isso podia ser do pastor, isso podia ser meu. Paulo não estava atrás dessas coisas. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 9 de que ele não deixaria que nenhuma dessas coisas lhe tirassem a glória do Evangelho, a glória que era pregar o Evangelho. Aí você pensa: bom, isso é algo positivo, mas é algo custoso. Andar corretamente em relação ao aspecto material, andar corretamente no que diz respeito a não arrancar da igreja coisas, custa algo nisso. É bom que a igreja possa olhar para as necessidades dos seus ministros, é positivo e deve acontecer, mas custa você não cobiçar, porque você muitas vezes vai pensar assim: poxa, eu estou precisando, mas será que não tem fulano precisando? Será que a igreja tem condições nesse momento de ajudar dessa forma? Então o não cobiçoso vai sempre pensar: eu não quero pesar aqui, eu não quero fazer com que isso se torne um problema. E isso tem um preço. Teve um preço para Paulo e vai ter um preço para qualquer pastor que não busque nas prebendas pastorais o estímulo necessário para seguir, ainda que elas sejam legítimas, ainda que elas devolvam. Você está pensando assim: poxa, custo pesado. Lá no começo era deslocamento, agenda de Deus, apedrejamento de hostilidade, é isso que a gente viu, e agora tem o que vai ser financeiramente a vida de um pastor? Não sabemos.
Imagine que algumas moças podem talvez até não desejar se casar com um pastor, sabendo de que a vida dele vai ser uma vida de sustento, não de todo mundo, mas eu acredito que vocês entendam a dimensão que está sendo dito, uma vida de sustento com Deus. Ou talvez um próprio rapaz, hoje aqui, um homem desejando pensar sobre a carreira ministerial, pensando, poxa, pelo que está sendo dito aí, eu não tenho nenhuma garantia financeira de que as pessoas possam encontrar algum destino. Não, realmente não tem. Mas para Paulo isso não era nenhum problema. E ele estava dizendo para aqueles presbíteros, isso aí é o certo, façam desse jeito. É assim que ele termina o verso 35, né? É para fazer desse jeito. É para pensar assim. É para dar, ao invés de ficar pensando em receber. O que mais bem-aventurado é dar e receber. E aqui ele manda uma frase de Jesus que a gente não encontra nos evangelhos, mas que não foi registrada pelos evangelistas, mas ficou ecoando pela igreja e chegou até Paulo. Sabe o que acontece no final? Ele se despede e é uma choradeira. Olha lá, tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijava, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Eu venho para a última parte que diz, sim, o evangelho daqueles que se entregam totalmente. Talvez nem todos aqui vão experimentar esta cena, não talvez do lado de quem vai, mas todos a experimentarão, ou do lado de quem vai, ou do lado de quem fica. Esta é uma das cenas que a gente procura evitar pensar, mas ela é genuinamente cristã. Deus levando um homem de Deus, uma mulher de Deus para um outro lado, que talvez você nunca mais vai ver, e essa pessoa vai fazendo uma grande obra em nome de Jesus. E nós precisamos refletir essa noite se também tentamos evitar cenas como essa, se nós tentamos minimizá-las em nossas mentes ou exultá-las como, poxa, vai ser uma glória se do nosso meio partir um missionário, uma missionária, vai ser uma bênção, ainda que seja doloroso em nossos corações. Vai ser difícil despedir, vai ser difícil, a gente vai abraçar, vai tentar, talvez a gente vai ser inclinado a pensar que não vai dar certo só porque é duro demais, mas isso é bem bíblico e é um dos custos de uma igreja saudável, do envio. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte, esse capítulo 20 tem muito a nos dizer, e poderiam ser ditas mais coisas, mas eu resumo em um pastor completamente submetido a uma igreja completamente entregue, que valoriza o culto de uma maneira enorme, que dá valor àquele que prega a palavra ouvindo até pela manhã, de um homem que está na agenda de Deus, que não está preocupado com onde vai, quando volta, mas que isso tudo dói, isso tudo é difícil, mas que Jesus Cristo viveu tudo isso. E se você o ama, você está dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. E essa é a realidade cristã que todos deveríamos experimentar, estar nas mãos de Deus. Amém? Nós vamos nesse momento orar, agradecendo a Deus por esse momento de ensino. Não vamos ter duas orações, mas uma só. E eu peço que você possa orar a Deus se você alguma vez fugiu dos custos, ou foge dos custos. E fala, Deus, eu fujo dos custos, eu fujo dessas cenas, eu fujo desse desprendimento, expectativas ainda estão ligadas às coisas que todo mundo tem, de um modo muito forte. Poderíamos essa noite orar por isso. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, existem muitas coisas que foram